Olá, pessoal, boa noite. Vou colocar o nome. Oiê! Obrigada, Lízia. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo melhor agora? Acredito que sim, né? Vamos testando já. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Esperar a Ellen entrar, deve estar chegando por aí. Ótimo, Roberta. Hoje nós vamos falar. Ah lá, Ellen. A Ellen entrou. Hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Espero que vocês gostem, que vocês participem com a gente. Boa noite, Verônica. Será que a Ellen está esperando eu chamar? Deixa eu chamar ela. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre começos e recomeços. Eu acredito que é um assunto. Ah, olá! Boa noite, minha querida. Tá travando para mim. Agora sim. Não, eu pausou porque eu fui pôr meu fone. Ah, tá bom. Tudo bem? Boa Eu, noite. boa noite, que prazer, hein? Nós aqui, quanto tempo, né, Michele? Então, né? É tanta. A gente Nossa, combina tanto de fazer, mas também são tantas outras coisas que a gente acaba deixando passar. Vamos criar é tipo agora, verdade, verdade. né? Olha, essa live, o título dela é bem sugestivo, né? Fiquei muito feliz de ter sido convidada por você para fazer uma live com esse tema. Então, eu que agradeço de você estar aqui, né? Mais um momento, né? A gente é parceira, amiga e de tantos Sim. projetos e tem que ter conexão, né? Assim, sobre o que a gente vai dizer. Isso é muito importante. Então, tem tudo a ver mesmo com a gente, com o nosso trabalho, com o que a gente fala. Então, eu acredito que vai ser bem gostoso, né? Eu tenho certeza. Eu acho, eu estava até fazendo agora aqui, aproveitando esse comecinho, né? E Uhum. mandando o aviãozinho. Então, para Ah, as aham. pessoas que entraram, convido outras pessoas aí, é só clicar nesse aviãozinho para mandar Uhum. aí para todo mundo poder participar com a gente, né? Isso mesmo, pessoal. Vão mandando aí para as pessoas, né? Então, vamos começar, né, Ellen, Vamos, a claro. falar. O assunto de hoje é começos e recomeços. Eu acho que é um assunto que faz parte da vida de todos, né? Eu acredito que faz parte. E nós vamos falar muito sobre isso, sobre como lidar com esses começos e recomeços, como cada um percebe, como cada um vive, qual a experiência de cada um. Então, compartilhem aqui, Sim, comentem com a gente desse bate-papo, né? sim, sim. Acho bem bacana. É, sim. Será que a gente se apresenta, Ellen? Precisa, será? Ah, acho que a gente pode falar, né? Claro, por que Né? não, né? Tem pessoas que não nos conhecem, né? Isso. Então tá. Eu sou a Michelle Aguiar, né? E eu trabalho com desenvolvimento humano. Mas eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, sou empreendedora. E meu foco no trabalho é o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu atuo com base na gestão estratégica de pessoas, na metodologia coaching, na programação neurolinguística, através de atendimentos, né, em processos de coaching, de treinamento, de palestras.
de cursos focados no desenvolvimento pessoal mesmo, né? E profissional, né? Eu e a Ellen somos parceiras de trabalho, nós somos coautoras juntas, né, Ellen? De muitos Sim, projetos juntos, projetos para mulheres. sim. Então, eu quero que você fale também sobre você. É Deixar você falar. uma mulher de múltiplas funções, né? Eu falo que a gente vai ouvindo isso e vai chega de ter um peso na gente, né? Quando a gente escuta a outra falar, faço isso, isso, isso. Gente, mas é tão maravilhoso olhar para isso, né? É, Eu sou psicóloga, né? Sou mentora de mulheres e trabalho também com programas de mulheres empreendedoras, né? Aliás, aproveito, viu, para falar, segue lá, viu, turma? Empreendedoras fora do padrão e tem Empreendedoras em Ação também. São dois projetos maravilhosos. isso. Ó, a Rosa está aqui. Boa noite, Rosa. E eu faço também, eu sou meio multitarefas também, né? Porque a gente acaba se envolvendo com várias coisas, com vários projetos e Uhum. realmente temos, eu falo que a gente tem a veia empreendedora, né? E para nós, eu acho que é uma coisa maravilhosa que eu não quero deixar de falar. Nós escrevemos, né? Além de tudo, somos escritoras, né? Escrevemos o Sim, capítulo de um livro de empreendedoras de alta performance de Minas Gerais, né? isso. Mas é isso. E eu acho que é dentro dessa história, né, Michele, dos começos e recomeços, né, que a gente começa tantos projetos, né? A gente Sim, começa a fazer algo. Eu acho que o ser humano está sempre em busca de algo, né? Como é que é sim. isso, hein? A gente começa e recomeça, né? De acordo com as Sim, nossas experiências, as nossas vivências, o nosso autoconhecimento, a maturidade. Então, chega assim, eu acho que sempre é tempo para começar e recomeçar, né? sim. É. Eu Então, pode pode falar, falar. desculpa. Pode, não, é A aquelas, gente né? Não, briga para falar. mas vamos lá. Mas é isso mesmo. Eu acho que nunca é tarde. Então, se eu puder dar esse pontapé aí inicial com uma historinha que eu achei muito bacana, que é aquela historinha antiga da lagarta, né? Que é aquele bichinho que fica rastejando, né? Até entrar no seu casulo. Aí, quando ela entra no seu casulo, ela dá uma pausa. Parece que é uma pausa, né, na vida, nesse momento de transformação, né? Para sair de lá, né? Aquela borboleta maravilhosa que eu sou apaixonada e sei que você também é, Sim. né? E aí sai de lá nesse novo recomeço, né? Porque era um rastejar que Uhum. começou, né? E depois passou a voar, né? Então eu Sim. acho que para mim, é uma história que marca a minha vida, a minha trajetória. Nossa, muito bem colocado. Uma história, assim, um super exemplo. Adorei. E é isso mesmo, né? Assim, quando parecia ser o fim, né? Ela ressurgiu mais forte, mais bonita, né? Com asas. E lembrando disso, eu não anotei nada, mas eu falei, eu não quero esquecer. Tem a Uhum. ver com essa história, mas é um nome de uma peça de teatro, na verdade, que eu assisti com a Maitê Proença. Eu não lembro quem era a outra atriz, mas eu achei muito Uhum. legal. Eu não esqueci do nome da peça e achei que cabe perfeitamente para o que nós vamos falar agora. O nome da peça era assim: À beira do abismo, eu criei asas e voei.
E é Então, verdade. é isso, né? Aham. À beira do abismo eu criei asas, acho que era isso. À beira do abismo eu criei asas. E é isso, quando a gente pensa que é o fim, porque é isso que acontece em certos momentos da nossa vida, né? Sim. Ó, como a Verônica está falando, mas e se eu cair? Né? E se eu voar? Então, Nossa, verdade. Oi, Vê. em alguns momentos da nossa vida, parece que é o fim, que já, a gente não tem mais o que fazer, né? É o Sim. fim e de repente é um recomeço, e às vezes um recomeço que vai trazer muito mais alegrias, muito mais satisfação e realização para a nossa vida. Mas a gente precisa passar por essa dor, né? Então eu até coloquei uma frase hoje no meu story falando isso, que em alguns começos, em alguns novos começos, eles vêm com uma forma dolorosa, né? Ele parece que assim, eu Sim. vou fazer isso porque algo trágico me aconteceu. E é aí que muitas vezes a gente se percebe e se realiza, né? Exatamente, Michele. Eu vi essa frase, você colocando, né? Assim, eu vi depois lá. Uhum, E eu acho que a gente tem muito medo, né? As pessoas têm muito medo de, de, de começar algo. uhum. A gente está falando aqui de começo, né? De recomeços. Então, assim, muita gente parece que olha e fala: nossa, eu não consigo vislumbrar o que está para frente. E esse é o grande mistério da vida. Realmente é a gente não olhar e não saber o que é, né? O que que é, o que que vem aí pela frente. Então, o novo, ele dá essa sensação, né? Uma sensação de medo. Todo novo, até um novo que a gente escolhe porque a gente entende que vai ser melhor. Ele dá aquele frio na Hum, barriga. Eu falo que a gente prefere continuar assim na nossa zona de conforto, ou na verdade na nossa zona de desconforto. Porque tem momentos na vida em que a gente percebe que algo não está legal, que tem uma situação que não nos agrada, que não, a gente não está cabendo naquela situação mais. sim. E ainda assim, você acaba ficando ali, sabe? Por medo, por receio, por coisas do tipo de fazer diferente, né? Aí, se eu terminar Uhum. isso, e se eu parar de fazer? Eu não sei como que vai ser. Então, é aquela insegurança que bate ali e a gente acaba se contentando, eu falo assim, com uma vidinha mais ou menos, né? Com uma situação desagradável, com, sei lá, num relacionamento que a gente sabe que a gente merece mais, no emprego Sim, que sim. te frustra, que te estressa, que não te faz bem, que não tem nada a ver com o que você quer, né? Então são situações que a gente resiste, né? A gente, Exatamente. né? Eu até queria falar um pouco sobre isso, sobre essa situação, porque assim, eu entendo que a nossa vida é um ciclo, né? São ciclos Sim, que se sim. fecham, ciclos que começam e acontece dessa maneira, né? E, Exatamente. então, e às vezes, como eu falei, parece o fim e é um recomeço. Então, é importante, eu acho, a gente entender um pouco assim sobre essas fases, porque esses ciclos são mudanças que vão acontecendo com a gente. E tem algumas fases, e que são fases comuns que nós passamos e precisamos passar. Mas quando nós entendemos um pouco mais sobre elas e quando nós temos essa consciência de que existe esse caminho, eu acredito que a gente passa de uma forma mais leve, de uma forma mais segura, de uma forma mais até Uhum. firme, sabe? Sim. Então, em todo ciclo, em todo processo de mudança, a gente passa, por exemplo, pela negação, né? Quando Hum. algo acontece com a gente e inesperadamente, por exemplo, algo que às vezes você até sabe que precisava de uma mudança, mas você não se mexia para aquilo ou não aceitava aquela mudança. Então a gente passa Uhum. por essa fase de negação, né? Mas por que que tem que ser assim? Mas para que que vai mudar? Mas eu não estou preparada para isso. E Sim, é. é assim, é a não aceitação daquela situação. É uma primeira fase. Sim.
Depois vem a fase da negação mesmo, que é você ficar discordando e lamentando e querendo continuar com aquela situação, mesmo entendendo que aquilo é irreversível, que não tem retorno mesmo. A Uhum. mudança já aconteceu, ela já existe. Então, a É, é. gente, né? Aí a gente passa por essa fase. Eu falei, qual a negação? A não aceitação, né? Aliás, a aceitação e a negação, né? Não, então, peraí. Então é a negação e a resistência. Ah, Depois da tá. negação, você nega aquela situação, você não aceita. Vamos dar um exemplo. A pessoa está num relacionamento que não faz bem para ela, que ela já Sim. entendeu. Assim, ela já até sabe que deu o que tinha que dar, mas a gente vai Aham. insistindo naquilo ali, por exemplo, né? Então, aí se chegar ao fim, por exemplo, a gente nega, a gente não aceita aquele fim, você não aceita que você tem que começar de novo, que aquilo, né? Já cheguei até aqui, como que eu vou começar de novo? Aí você resiste, Sim. né? Ah, eu não estou preparada para isso, o que que eu vou fazer agora? A gente pensa assim, é o momento que a gente pensa, é meu fim, né? Sim, sim. É o meu fim. Então você resiste àquela mudança. Depois dessa fase, e todas essas fases que eu tô falando, são fases que envolvem, assim, questões emocionais. São fases emocionais em que nós passamos diante dos ciclos que nós vivemos, né? E Uhum. depois dessa resistência, aí vem a aceitação. Eu sei que foi melhor assim, já não estava dando É. certo há muito Ah, tempo. Eu já deu o que tinha que dar, eu sei disso, mas é porque é difícil. Então aí tem a aceitação daquilo que aconteceu, né? E depois veio o hum, comprometimento. E o comprometimento é a questão da atitude, é quando a pessoa entende, acabou, conseguiu passar por essas fases e agora ela fala: agora eu tenho que continuar a minha vida. Agora eu vou viver. interessante. Agora, e o que que eu vou fazer agora? Então ela começa a agir, ela começa a sair daquela inércia que ela estava, emocional, de só negar, Aham. de resistir, sabe? Já aceitou e agora ela começa a falar: e agora? E é nesse momento que a gente acaba encontrando outros prazeres, às vezes ocupando o tempo com outros amores, né? Amores de todos os tipos que eu falo. Às vezes Uhum. fala, eu estava acomodada, agora eu tô cuidando da minha saúde, agora eu tô fazendo um Aham. exercício físico. Foi bom porque eu queria viajar, eu tinha uma oportunidade de mudança para um outro lugar e eu não ia porque eu estava com essa pessoa. Olá! Então, aí você começa a despertar, é o recomeço. É Sim, assim que eu sim. entendo, né, Ellen? É Você tão concorda? interessante. Demais, demais. Eu já me vi Uhum. atravessando várias vezes por essas quatro, né? Acho que foram Aham. quatro Quatro. etapas. Aham. Então, já me vi passando várias vezes por essas quatro etapas. E eu lembro quando a gente conversou, né? Quando você me fez o convite também do título, né? Que nós duas comentamos. Como já vivi isso em mim mesmo, na minha própria história, né? Vários recomeços, vários. Uhum. Então, você falou uma coisa aí tão interessante, Michele, que é quando a pessoa realmente ela nega, que é essa primeira fase, né, da negação, parece que é uma coisa assim de ixi, contestação. Não é? Parece que assim, não é possível que está acontecendo isso comigo. É. Não é possível que eu estou passando por isso. É mais ou menos nesse lugar, não é? Aí Sim. depois, quando a pessoa começa a já vou pular lá para a quarta fase, que é. Não, não é o comprometimento, não. Eu quero falar antes. Aceitação? É a É. aceitação. Uhum. Quando a pessoa entra nesse processo de aceitar que pode existir algo diferente,
É aí que a mulher, eu vou falar da mulher porque eu estou falando é de mim, mas não é a mulher, não, é qualquer É, pessoa, qualquer pessoa. né? É aí, então, que a pessoa acredita e consegue se abrir para o novo. Aí essa pessoa consegue vislumbrar que pode existir alguma coisa diferente. Outras possibilidades, né? Sim, outras possibilidades, e em todos os sentidos. Achei bacana Sim. porque você colocou, surgem novos amores, mas não são amores de relacionamento só. Novos amores com o Uhum. trabalho, novos amores com o corpo, né? Novos amores de amor mesmo, de companheiro. Amores, assim, questões que Sim, nos agrada. Porque aí é um momento que quando acontecem essas mudanças, e muitas vezes inesperadas, depois que toda a turbulência passa, a tempestade começa a passar, você começa a olhar para você de outra maneira. E aí você vai olhar para você, pensar em você e buscar o que te faz bem. E é aí que tem uma mudança, né? Então, quando mas a gente fala, quando você pensa que é o fim, é um recomeço. E aí começa uma nova fase. exatamente. Eu gostei disso aí que você falou. Às vezes, a gente olha para uma determinada situação, a gente acha que é o fim, e não é. Quando essa situação termina, ela simplesmente fecha esse ciclo. Ela não é o fim. Aí, quando a Uhum. gente consegue, como disse uma pessoa aqui, Tamara, aceitação liberta. Aí, quando você começa a aceitar isso tudo, você começa internamente a abrir para o novo. Você Aí falou, o novo chega, né? e aí você falou um ponto importantíssimo. Você começa a abrir por dentro ali, né? Sim. E é impressionante como tudo, todo tipo de mudança começa por dentro. Essa aceitação tem que começar ali da gente. Eu até acho interessante falaram comigo esses dias, por exemplo, eu Uhum. comecei a pedalar recentemente, agora na pandemia, e Aham. aí uma amiga me falou, acho que eu até comentei com você, falou, Michelle, eu vejo você pedalando e eu acho impossível isso para mim. E Hum. aí, não é que eu tô pedalando demais, que eu tô muito bem, não. Mas você entende que enquanto você enxergar que isso é impossível para você, você não vai pedalar mesmo, né? Não É. vai, não vai. Então, tem esse processo aí de busca e de mudança, mas de aceitação e de você com você mesma. Que é o momento em que, se você acredita naquilo, não é aquele negócio, acredita que dá certo. Não, eu não sou dessa opinião que acredita que dá certo só, não. Mas se você acredita, é um passo para você começar a Sim. fazer, dar pequenos passos em direção àquilo que você está acreditando que você é capaz. Claro, eu achei interessante aqui um comentário da Roberta, assim, que é questão de perspectiva mesmo. Quando vemos como recomeço, vem alegria. Quando a gente muda o Isso. foco, é exatamente isso nesse sentido, a gente muda o foco. Quando você e para de olhar, né? Ou olha, não é nem parar de olhar, é olhar com um outro olhar para esse ciclo que fechou. Ter gratidão para isso que você viveu aqui, que está aqui, porque isso agrega na sua história. Realmente Exatamente. vem o novo, que é o recomeço, né? Nós até conversamos sobre isso, né, Ellen? Eu falei isso, Uhum, Roberta, foi muito bem colocado. Tudo depende da forma como nós reagimos a essas situações que nos acontecem. E eu tô sim. falando isso que quer dizer que da próxima vez que acontecer com qualquer um de nós aqui, ninguém vai sofrer? Né? Claro que não, mas a Uhum, ideia é a gente entender isso e lidar de uma forma melhor. Porque tem pessoas, por exemplo, tô falando pela Roberta que fez o comentário. Tem uhum. pessoas que chegam nesse processo que elas entendem que é o fim e elas não saem dali mais.
Ela Aham. chega num fim e não sai. Quantas pessoas vocês conhecem que contam que a vida se tornou uma tragédia a partir de um acontecimento há 20 anos atrás? Quando o fulano fez isso comigo? Quando, entende? E ela tá Aham. lá, vivendo naquele passado, e o fim dela foi o fim mesmo. Então Sim, ela sim. não conseguiu superar e passar adiante, ir para o próximo passo e enxergar novas possibilidades. Sim, E verdade. ela continua naquele lugar ali. Agora, quer dizer que nós não vamos sofrer? Não. Quer dizer que eu falo que de tudo que nos acontece, tem algo, a gente consegue tirar algo de bom. Mesmo que naquele momento a gente sofra ali, mas logo depois a gente já consegue perceber algo de bom. Eu até comentei com você, né, Ela? Eu dei o exemplo da pandemia. Eu falei, eu sou uma pessoa otimista, e eu falo, Uhum. a pandemia foi uma coisa, está sendo, né, algo ruim? Está, ponto. É ruim. Tem causado muitos prejuízos, mas ainda assim eu consigo ver coisas boas que estão acontecendo durante a pandemia. Né? Com Novas certeza. descobertas, coisas diferentes, mudanças de hábito, de rotina, percepções, entende? Então, assim, se você foca só no que é o fim ou no que é negativo, realmente você não consegue ir adiante. É verdade. Amém, Thaís. Amém. Que Deus está falando através de vocês. Amém. Que bom. Amém. Eu fico feliz porque eu acho que a gente, em toda a nossa caminhada, né? Uhum. Deixa eu até aproveitar e só fazer esse Lohane, né? Tem uma frase que fala que não é o que acontece com a gente, é como a gente enfrenta. Eu acho É isso bacana mesmo, isso, Lohane. sabe? Então, eu vejo muito, Michele, e atendo, quando eu atendo pacientes no consultório, que as pessoas trazem questões para mim, e eu tento mostrar muito essa questão do a vida é para frente, sabe? Se a gente fica olhando ali para o passado, para um acontecimento, para qualquer questão ali, a gente está dando as costas para a vida. Porque a vida é para frente, né? Então, Isso. se eu viro para trás, porque para eu olhar para aquilo que para aquele ciclo que se fechou, vamos usar esse termo, né, que eu acho que é o Uhum. que cabe aqui, para eu olhar para esse ciclo que se fechou, eu tenho que dar as costas para a vida. Porque esse caminho é para frente. E é nesse lugar que a gente funciona, é nesse lugar, sabe? É assim que é, a gente honra aquilo que a gente passou. Então, às vezes, eu já escutei também em consultório pessoas falando para mim assim, Ellen, não é simples, né? Não é simples deixar de olhar para aquilo que está machucando. Realmente não é. Não, não é. Né? Não é. Ninguém está aqui para falar que o mundo é cor-de-rosa, né? Não é Sim, essa a ideia. e não é, É real. mas e o contrário, né, Michele? A gente está aqui para poder falar para as pessoas exatamente isso. Olhar para frente, né? É. Usufruir. Existe um recomeço. Existe Uhum. um negócio aqui que eu anotei, Michele, que eu achei muito interessante, porque eu anotei, não foi agora. Ó. Eu anotei, exatamente eu estava mexendo em algumas coisas Uhum. minhas, por outras questões, e achei uma coisa que eu anotei, provavelmente foi experiência própria, né? Que fala, eu até, tá aqui, eu escrevi para colar mesmo, porque não decorei, que sobre a pausa. Porque existe essa história do recomeço e existe a pausa. Então, por exemplo, você passa por alguma questão, essa questão se encerra, né? E às vezes
às vezes é necessário uma pausa até o recomeçar, né? Para a pessoa se refazer, Uhum. né? E eu... Ah, Ai, a gente fica querendo falar, né? Não, é, a gente eu fala quero... assim, até tem um termo mais ou menos assim, que é tipo um inverno existencial, assim, né? Uma pausa mesmo que você dá, como a Roberta falou aí, é um luto, mas é um momento, né? É um luto. Inclusive, esses pontos de mudança, a gente entende como um luto, e ele surgiu, esse estudo sobre essas fases da mudança, ele surgiu avaliando o luto. E aí foi possível perceber que todas essas fases da mudança são as mesmas fases em que uma pessoa que passa por um processo de luto mesmo, de perda de alguém, Sim, passa. exatamente isso. A questão é Exatamente. sair do luto, né? É você. Esse A momento. questão... desculpa te interromper antes que eu perca o meu raciocínio aqui. Eu acho que a questão é a pessoa também não achar que a pausa é o recomeço. A pessoa não pode misturar essas duas coisas. Uhum, Aí eu vou uhum. ler para você a frase, que eu achei que é ela, que é Por fantástica. favor. Assim, o pausar, né, é parar por um tempo e voltar a fazer tudo da mesma forma. Isso é o pausar. Já o recomeçar significa parar, transformar-se, dar o tempo necessário para que as coisas se ajustem. Então, quando você pausa, você acalma um pouco ali. Você não se transforma. Não é o momento da transformação. Vamos lá na lagarta, né? No casulo. Aí É uma ela já está lá inércia, dentro. né? É uma Sim, inércia, né? É aquele exatamente. momento. Fica ali. Uhum. É aquele momento mesmo que a gente acha que, meu Deus, o que vai ser de mim? Né? É aquele momento que, às vezes, aquela pessoa que foi demitida do trabalho, aquela pessoa que passou por um divórcio, que olha e fala, nossa, não tem saída. Não consigo olhar para o futuro, né? E Não, acreditar que pode ter um recomeço. o que vai ser de mim agora, né? Eu não consigo pensar daqui para frente sem essa situação, sem esse trabalho, sem esse relacionamento, né? Eu não consigo. Então a pessoa chega no momento assim que ela fala, como a gente falou, é o fim. Ela pensa que é o fim, né? Pois é, mas e é verdade, né, Michele? Assim, a gente, quando está nessa pausa, vamos chamar aí, né, esse pedaço aí, essa inércia, a gente não consegue mesmo. Uhum. Não é Mas verdade? é verdade e é normal. É isso que Pois é importante falar. É normal. A questão é quanto tempo você fica ali e se você vai conseguir Uhum, sair, né? uhum. Porque como você está falando, aí depois é o recomeço, que aí sim você vai partir para ação, para o comprometimento, como eu falei, que é a última Aham. etapa da mudança, e quando você começa a se permitir e enxergar outras possibilidades para você, Uhum. né? Sim. Quantas pessoas perdem o emprego e pensam, o que vai ser de mim agora? E às vezes Uhum. estavam ali naquele emprego há muitos anos, insatisfeita, estressada, reclamava para os quatro ventos, quatro cantos do mundo, que estava insatisfeita, mas chega nesse momento, ela não sabe o que fazer. Aí, quando você, de repente, ela começa, sai, passa por todas essas fases de mudança e ela começa a ir atrás, a enxergar novas possibilidades, às vezes muda de área, às vezes, né, assim, começa a enxergar outras Uhum. coisas e fazer diferente. E ela fala: Sim. Meu Deus, como eu aguentei aquilo por tanto tempo, Sim. né? É, a Thaís está perguntando aí, e quando você não faz a pausa, aí você está pulando etapas, né? Exatamente. E quando você pula etapas, tem jeito de nascer e andar?
você tem que passar por etapas, arrastar, engatinhar e andar. Uhum. E acontece, Thaís, é comum as pessoas pularem etapas. Por exemplo, no processo que eu falei sobre negação, resistência, aceitação e comprometimento. Vocês já devem ter ouvido aquela pessoa que fala: ah, eu não, você tem que fazer, eu faço, eu não fico ali muito tempo, sabe? Chorando, não. Eu já tenho que fazer, eu faço. Mas essa pessoa, como a Ellen disse, ela tá pulando etapa. E quando ela pula etapa, em algum momento ela vai ter que resolver aquilo ali. Aham, Né? Em algum momento, porque aquilo ali vai ficar. Então, como você falou, Thaís, quando a gente dá essa pausa e dá aquele tempo de olhar pra gente, de se perceber, de sentir a dor, eu falo que aquela dor ela é importante para o nosso crescimento. Né? De sentir aquela dor e de olhar para dentro de si e falar: não, peraí, agora vamos levantar. O que que eu gosto? O que que eu quero? O que que me agrada? Né? Quando você passa por esse luto, você surge de uma forma diferente, você levanta de uma maneira diferente. Aí você se respeita mais, você se valoriza mais, né? E isso, verdade. não é? E por É quê? aquela Porque você verdade. viveu, você aceitou aquilo ali. Você Aham. sentiu as dores, né? É aquela verdadeira deixar colocar a poeirinha, né? Eu não vou falar nem a poeirinha, não. Colocar uma fase debaixo do tapete. Isso. Eu pego aquela fasezinha que eu tinha que ter passado, coloco debaixo do tapete. Ah, obrigada, Jarbas. Um beijo. Ó, Thaís, É, santo é Deus. então, eu pego aquela fase, coloco debaixo do tapete e o que que eu Uhum. faço? E continuo. Continuo uma Continuo. vida como Rasgando se, no peito, né? Eu sim, falo que como se sai tudo. rasgando no peito, como se tivesse Sim, tudo bem. E aí, é. em que momento que você. Até assim, eu vejo assim, né? Em que momento que você se respeitou? Em que momento que você assumiu Uhum. aquela dor para você, o que você Sim. viveu? Michele, se repete, por favor, só os nomes das fases, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo Uhum. saber, Isso sabe? aí que você falou, Ellen, tem muito a ver com a fase que é uma, assim, é uma autodefesa. A pessoa pula a fase porque ela não se permite sentir e passar por aquilo. Então é uma autodefesa, mas que isso será cobrado. Eu falei para quem está chegando que Sim, todo o processo, né, de começo e recomeço, sim, quando a gente passa por algumas fases de mudança que são comuns a todos nós. sim. E essas fases são, a primeira delas é a negação. Quando algo nos acontece, algum acontecimento nos surpreende, o primeiro passo natural, e eu falo isso a nível emocional, é negar. É negar que aquilo Uhum. aconteceu, é não aceitar mesmo que aquilo esteja acontecendo. O Sim, a segundo, negação, é. negação. O segundo Sim. passo é a resistência. Então é quando você entende que a mudança já aconteceu, que ela é irreversível, mas você ainda assim, você começa a questionar. Mas como é que eu faço agora? Eu não acredito, eu não vou dar conta, eu não me vejo sem isso ou sem essa pessoa. Exemplos assim, Uhum. né? Esse é o segundo passo. O terceiro é a aceitação. Quando Sim. você entende que aquilo que está te acontecendo é importante e era necessário, mesmo que você não estivesse desejando, mesmo que você não desejasse que aquilo acontecesse. Mas aí você já entende que foi bom. Como eu falei do relacionamento, né? Na verdade, há muito tempo que já acabou e eu não aceitava. Já Sim. deu o que tinha que dar. É, assim, naquele trabalho, eu estava infeliz mesmo há muito tempo. Aí você vem na fase da aceitação, né? Não era o que eu queria, eu já tinha vontade de fazer algo diferente para mim, né? Que tivesse mais a ver com o meu trabalho. Eu queria ser feliz profissionalmente, coisas do tipo. Uhum. Essa é a terceira fase, é a aceitação. E a quarta e última é o comprometimento ou atitude, é quando você entende, aceita, respira e fala: e agora eu vou fazer o quê? E aí você parte Sim. para ação.
Então, vocês entendem que quando a gente passa por todos esses processos, a gente se permite, a gente entende qual é o próximo passo. É Eu assim, acho que a gente se fortalece, sabe? A gente se fortalece, sim. a gente Uhum, sai dessas fases aí da mudança, né? A gente sai desse luto, né? E a gente ganha força, uhum. sabe? E a gente se torna uma outra pessoa. A gente se Exato. torna um novo ser, em todos os sentidos da vida. Uhum. Porque eu até te pedi para você repetir as fases, né? Porque eu acho que as pessoas, o meu intuito, quando as pessoas conseguem compreender, eu acho que eu consigo, eu fico mais em paz, porque quando você, não adianta, Michele, se eu tiver errada, me corrija, tá? Não adianta eu passar as 3 primeiras fases, aceitar, olhar e conseguir enxergar algo novo e para recomeçar não ter comprometimento, Ah, sabe? não, eu acho que é pior ainda, porque você já entendeu, você já aceitou, mas você fala, eu já aceitei, mas eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar aqui, né? Porque É, quando você ainda não aceita, pelo menos é porque você não aceita, você não enxerga, você não está pronta para aquilo, né? Agora, você aham. aceitar e não sair do lugar é pior, eu acho, né? Eu acho que existem questões, né? Por exemplo, às Uhum, vezes as pessoas realmente não conseguem, elas não conseguem se comprometer, né? Dentro de um novo formato de vida. E, uhum, na realidade, é um novo formato de vida. sim. Por exemplo, a gente, às vezes, abre mão, tem que abrir mão de determinadas coisas na vida, para Sim. que a gente se comprometa com o novo. Às vezes, esse novo cobra de mim uma postura, sabe? Uma postura diferente, uma postura nova. Toda E mudança cobra isso, sim, né? sim. É como a Ana Flávia está falando aqui, é um processo. E é interessante porque faz parte e é um processo. Mas Uhum, sabe quando você vai falando, parece que assim as fichas vão caindo para mim uhum, e isso vai me tornando até uma pessoa melhor quando eu uhum. escuto e eu aprendo. Com Então, certeza. aí quando eu falo desse comprometimento, existem escolhas e às vezes as pessoas não querem deixar um padrão antigo. Entende o que eu quero falar? Sim, Deixar um padrão antigo para viver o novo. E aí elas entram num processo onde elas acham que realmente recomeçar é muito difícil. Fazer algo diferente na vida torna-se um peso, dá um peso, porque mas é precisa ter. difícil. É difícil Claro que é. mesmo. É difícil. Claro. Mas aí é que eu acho que a gente tem que trabalhar muitas questões, inclusive assim, as perdas e os ganhos. O que que para minha vida, para minha felicidade, para o que eu busco, para o que faz sentido eu estar aqui, o que que eu ganho? Continuando Uhum, assim. E o que que eu perco? E o que que eu vou ganhar fazendo essa mudança que eu já enxergo que pode existir? E o que que aham, eu ganho? O que que eu perco com essa mudança? Então, é uma questão disso, porque fácil não é mesmo. Eu não estou aqui para falar que é fácil, não. Mas, é, assim, é como uma forma de trazer consciência, mostrar que existe um aprendizado nisso e que é uhum, possível. E que é aí que nós temos que ser fiéis aos nossos valores, aos nossos ah, desejos, a, sim, a vida, ao valor que você dá em si mesmo, né? exatamente. Porque É é aquilo que sair, você quer para você, né? porque assim,
Existe até eu li um dia, achei interessante. Não existe zona não existe zona de conforto. Existe quanto desconforto você suporta. Então, Hum, é a zona de desconforto que você suporta. Até que ponto é melhor continuar na zona de desconforto que você está ou fazer uma mudança? sim, sim, verdade. Amei. Você sabe de uma coisa? Porque isso me faz, me faz enxergar que, por exemplo, me faz assim, relembrar que recaídas existem e Uhum. recaídas não são recomeços, Não. sabe? Então, eu acho isso tão importante, Michele, porque isso faz a pessoa realmente olhar para frente, É. né? E a gente costuma falar, pelo menos ali dentro da minha área, dentro do meu conhecimento, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, Uhum. né? É, vocês estão escutando um telefone tocar? Uhum. Tá? É um aqui em casa que toca, igual um escândalo que ele apronta. Então, Ah, é, ó, tá vendo? enquanto isso, eu vou lendo Pronto. aqui o que a Tâmara. Ah, a Thaís falou assim: acho que eu pulei. Engraçado como isso impacta em tudo, né? Tudo. E o pior de Tudo. tudo, Thaís, é quando a gente age assim e não age só em uma mudança. A gente vai fazendo disso um hábito, uma maneira de agir e achar que é assim que funciona a vida. E geralmente, quando a gente faz isso num ponto, a gente faz em outros também. Dificilmente a gente faz uma única coisa na vida, né? Então, são Ah, pontos assim pra gente. Aí vai entrando, né? Situações. Aí entra questões de hábito, de que isso? pensamento. Nós vamos ficar aqui até amanhã. É. A Tâmara falou que o novo assusta e corremos dele, mas muitas vezes ele é necessário e ele é libertador, né? Dificilmente assim, pelo menos para mim, pelos meus clientes, assim, você ouve que uma mudança foi péssima. Depois que você recomeça e você olha diferente para ela, você busca sempre uma melhor e você tem hoje uma bagagem diferente de quando você fez aquela escolha ou de quando você começou a fazer aquilo que você fazia. Hoje você tem outra experiência, outra vivência, outra maturidade, outra percepção de si mesmo, dos seus gostos, dos seus desgostos. Então, provavelmente as suas escolhas a partir daqui serão cada vez melhores para você. É o que se espera, Sim, né? sim, com certeza. Eu faço questão de falar. Ontem eu escutei do meu filho falando para mim, mãe, você é outra pessoa hoje. E eu acho que eu morreria de tristeza se eu não tivesse me dado a chance de recomeçar uma história, sabe? Uhum. Porque realmente a gente, quando se compromete, a gente se transforma, sabe? Eu falo que recomeçar é você buscar um alicerce nas suas raízes, sabe? É você se alicerçar nessas raízes e criar algo, uma estrutura que vem de dentro de você, Uhum. sabe? Então, é nesse lugar que você se mantém. É uma fase de fortalecimento, né, Ellen? A gente se fortalece a cada mudança, a cada queda, a cada dor, a cada Sim, etapa sim, encerrada. A gente se fortalece, a gente vai ganhando uma roupagem diferente. E eu falo que a nossa vida é assim, ela é cheia de pontos de partida e linha de chegada. É assim, sim, é um sim. É, ciclo, né? sim, E assim, e tem aquelas pessoas que não aceitam mudanças.
Mas elas acontecem mesmo assim. Então, pensa na dor e na dificuldade de quem tem de quem não Hum, consegue passar por isso, né? E o que você falou é muito verdadeiro e eu até falo isso, já até falei em algumas postagens minhas. Assim, você não se permitir. Por isso que tem, a gente conhece, né? A gente sabe que tem pessoas que são muito frustradas, que chegam lá na frente na vida delas, infelizes e frustradas. Por quê? Porque elas abriram mão de fazer por si, de se respeitar, de fazer as suas uhum, escolhas, de passar pelas situações e de se permitir superar, né? De passar, uhum. dar o próximo passo. E ela se entregou. E muitas delas, se você for ouvir, elas estão falando dos mesmos problemas, das tragédias que a tornaram quem elas são. Então elas se apegaram lá, naquele luto do passado, naquele fim. O fim terminou no fim mesmo. Terminou no fim, né? É uma forma de É, dizer. Terminou é, no fim. Não teve um é. recomeço. Michele, eu vivi uma situação agora bem próxima que serve como exemplo aqui, né? É muito interessante. Foi aniversário da minha mãe e nós Uhum, fomos de longe, de máscara, todo mundo foi cumprimentá-la, só que cada um ficou bem distante. Então, uhum, quando todos desceram ali do carro, sem se aproximar dela e do meu pai, né, que são idosos, uhum. um dos meus irmãos não foi. Ele teve um compromisso, não pôde ir. Então, a hora que todos desceram, a minha mãe olhou e falou: Uai, mas cadê o fulano? Na hora, nós falamos para ela: Mãe, olha, Quem não olha para está? falta, olha para quem A está, não olha para presença. falta, né? Então, o exemplo é a falta. Tem pessoas que olham para falta e a falta tá para trás, entendeu? A falta tá no passado. Exatamente. Entra também a questão da autorresponsabilidade, né, Ellen? Me aconteceu isso, é por isso que eu estou aqui há 20 anos, né? Sim. E o que você fez por você? Né? Uhum. Ellen, você acredita que já está acabando? Nós temos Não. 8. Pois é, nós temos 8 minutinhos. Aí a Eu gente acha tão bom, né, falar ainda mais esses acha, assuntos, né? Eu é, amo eu tocar sobre também. essas coisas. A Lohane colocou aqui, impacta mesmo, é como se Ah, faltasse um tijolinho na construção. Você até consegue dar seguimento, mas a estrutura está abalada e pode desabar a qualquer momento. Perfeito, você exemplificou. Né, deixa eu ver mais aqui os isso. comentários. Aham. A Thaís está colocando carinho de choro, Thaís, mas é para você ficar feliz. Cada descoberta, cada crescimento, tudo isso é aprendizagem para uma nova fase, para Uhum. finalizar uma etapa e começar outra, né? A Tâmara colocou aqui: estou em uma etapa da minha vida de recomeço e já foram várias tentativas, mas dessa vez não pulei as fases, estou bem comprometida. Que Aí, é bom, que isso. bom. É isso, É, né? Tá vendo? É o que nós falamos. Pula, pula as fases, um momento você tem que cair naquela fase de novo, né? E é só assim que você se fortalece, que você encontra mesmo possibilidade de fazer as coisas acontecerem, fazer diferente. e quando a gente se permite, Michele, é importante falar, quando a gente se permite o novo, Uhum, né, que bênção, que dádiva, é. sabe? Que presente que é o novo. É Eu, fa maravilhoso. eu falo que até as estações do ano elas mudam, né? Eu li um negócio que eu achei interessante. Até a primavera que é linda, cheia de flores, ela tem que dar passagem para a próxima estação. Então a Sim, nossa vida é assim, ela é cheia de ciclos, elas encerra um para começar um outro, né? e é Então, verdade. então eu acho assim, até mesmo assim, pelo menos para mim, para já ir encerrando, é uma questão da gente pensar mesmo, sabe? Onde que você está hoje, né, Ellen? Uhum. Aonde que você está e aonde que você quer chegar na sua vida, nos seus projetos? Como que você se percebe? Como que você deseja? O que que você deseja para a sua vida, né? Em aspectos assim Uhum. futuros. E aí
E baseado nisso, se esse conteúdo aqui fez sentido para vocês, o que que você vai fazer Aham. diante desta verdade? Se isso fez sentido, entende? Você Sim. vai continuar aí, né, afogada nas dores, nas tristezas, no luto, colocando um ponto final, ou você vai fazer diferente para a sua vida? Sim, verdade. Dar a oportunidade de recomeçar, né? Aham, De isso recomeçar, de mesmo. se permitir ter momentos melhores, viver de uma forma melhor, mais de acordo com seus valores e o que te agrada, o que te faz mais feliz, né? E eu deixo uma frasezinha aqui, pausa, sabe? Pausa é para todo mundo. Pausa é para todo mundo. Recomeços são para os fortes. Sabe assim? É, Enfrenta, é. enfrenta e vai. Tem que ter Recomece, né? dedicação, né, Ellen? Tem que ter dedicação, tem que ter Sim. luta, tem que fazer diferente, exige esforço, exige uma mudança, né? Exige privações, né? Sim, sim, ônus e bônus, né? Eu escolho Exatamente. isso, eu escolho isso em detrimento disso, né? São as perdas e ganhos, né? Sim, Eu vou me privar disso porque isso vai ser melhor para mim, né? Ou é então eu vou verdade. fazer isso, mesmo não sendo o mais legal, porque eu entendo a importância disso para o que eu quero. Sim, é verdade. Ô, Michele, que pena, né, que tá acabando. Você sabe, a gente, quando eu falo que quando tem estudo, quando tem aprendizado, é tão bom, né? Tão bom para a É, gente ser livre. É muito bom ser livre. Quando eu falo ser livre, é fazer escolhas e uhum. assumir as consequências. Ó, Ah, é. Leandra, Leandra, isso. o que O que não. não pode é parar. Bora, minha Bora, minha gente, gente. valeu. É É isso isso aí. mesmo. É isso Que mesmo. não... E eu quero deixar essa frase, né, que eu falei no início, que eu acho ela o máximo. Até agora eu não sei se eu falei ela corretamente, mas eu acho que é o nome dessa peça de teatro que eu assisti, que é À beira do abismo eu criei asas. É isso. Eu acho Hum, que é. E é isso, e- né? Quando a Isso, gente pensa que é Rosa. o fim, Deixa eu só aqui. Tem que ter coragem para recomeçar. Nós ninguém, falamos aquele dia, né? Coragem, coragem. ninguém não, assim, como a gente está falando aqui, não é fácil. Ninguém falou que é fácil, mas depende do que você quer para sua vida. Então, exige mesmo. Mas é assim, Uhum. exige uma coragem, uma determinação, uma força, e você se permitir mesmo para algo melhor que você quer conquistar, né? Sim. Mas é Olha, isso. quero deixar um beijo para todo mundo. Quem, quem só conseguiu chegar agora, espera que vai ter a próxima. E vai ficar salva também lá no meu perfil. Vou deixar Ah, sim. salvo, se não der nenhum problema aqui para finalizar com o Não, 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 Instagram. não, não, não. Não vai dar. Vai ficar salva lá no meu perfil, quando tiver um tempinho, ouve, enquanto faz alguma outra coisa, né? E obrigada pela presença de todos vocês, foi muito bom. Obrigada Obrigada, pelas foi. trocas, por vocês compartilharem aqui, isso enriquece muito, isso Foi ajuda top. muita gente a crescer também, né? Sim, E maravilhoso. viu? Então tá Obrigada, bom. Michele. Obrigada a Obrigada. você. É sempre maravilhoso estar com você. A gente tem uma conexão, Sim, uma sintonia muito boa, né? muito bom. Demais, demais. Adoro. Adoro também. Foi um prazer estar aqui. Eu acho Obrigada, que o igualmente. Instagram vai tirar a gente do ar, né? Faltam 40 segundos. Então, gente, boa noite para todos. Um beijo. Muito obrigada pela presença Beijo. e até logo. Até. Obrigada, Ellen. Um beijo. Boa Obrigada, noite. Michele. Beijo, bem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.